essa cassação do Ramagem é pela condenação e a do Eduardo Bolsonaro é por faltas. Esses são os motivos. A gente até tem aí o documento da mesa diretora, onde mostra aí o momento da decisão dessa cassação hoje à tarde, que não surpreendeu, segundo ali o líder do PL, foi comunicado antes pelo Hugo Mota que faria esse despacho e ele avisou apenas ao Ramagem, disse que não teve contato com o Eduardo Bolsonaro. A gente também tem uma sonora aí do Sóstenes Cavalcante. Eu não sei o que é que você vai exibir primeiro. A gente exibe a informação desta cassação. Obrigado, Mariano Ícoli. Vamos juntos, vamos em frente. Põe para a gente, então, a imagem, os cassados, né? Alexandre Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e o Alexandre Ramagem, que é condenado. Olha aí, a ata da mesa diretora da Câmara dos Deputados, no dia de hoje, que declara a perda de mandato do senhor deputado Eduardo Bolsonaro. Isso por conta de... aqui, ó. Opa, vamos voltar lá. Isso, declara a perda do mandato de deputado federal do senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, nome parlamentar Eduardo Bolsonaro. O motivo, por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa a terça parte das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Ele atingiu o número de faltas limite, faltas sem justificativa, e perdeu o mandato. Vamos agora para o... Nós temos o Ramagem. Aline, fala comigo. Aline, temos o Ramagem. Olha aí a declaração da perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem. Põe para a gente. Ele que é por outro motivo, como explicou o Mariano, o motivo de condenação na Suprema Corte. Tem? Tem? Como? Não tem, né? Mas é esse o motivo. Vamos ver então a fala do Sóstenes. O líder do PL reagiu. Veja. Vamos avaliar, na minha avaliação cabe recursos ao plenário e nós faremos todos os recursos cabíveis, porque nós vamos lutar por todos os nossos soldados que na nossa avaliação estão sendo perseguidos politicamente. Nós estamos num momento de perseguição de qualquer parlamentar que seja de direita conservador, que seja possível, em especial aqueles que têm alguma possibilidade de disputa de Senado, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, que todos sabemos que seria um senador praticamente eleito na próxima legislatura, e há um desespero enorme por conta de termos um Senado muito conservador e à direita em 2027. Esse é o desespero do sistema, para mim, que eu sempre denominei como sistema da Suprema Esquerda. Bom, agora sim a gente vai mostrar o documento de Alexandre Ramagem, que também foi cassado pela Câmara dos Deputados, e a informação é essa, o documento é esse, traz o motivo. Já a gente vai debater com o nosso timaço aqui essa cassação, o fim do mandato desses dois parlamentares e a reação de Sóstenes Cavalcante. Temos? Temos o Alexandre Ramagem? Ah, tá ok. Vamos lá, então. Primeiro que há uma questão prática, numeral. Atingiu o número máximo de faltas sem justificativa. Aí é cassação pelo regimento, Francis. Não tem o que se discutir. Aí vai se argumentar perseguição, mas quem não foi ele. Justamente. O Hugo Mota está só seguindo o regimento interno. Estranho seria se ele continuasse empurrando com a barriga essa cassação de Eduardo Bolsonaro. Porque o Sóstenes Cavalcante fala do sistema a qual a família Bolsonaro já é beneficiada há quase 3 décadas na política, e ele próprio, o Sóstenes Cavalcante, e fala em uma perseguição, mas quando a gente observa os processos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, todos os bolsonaristas que sofrem esses processos acabam sendo poupados, essas ações são arquivadas. Quando se trata de deputados do outro espectro político, como a esquerda, você tem aí a suspensão de 6 meses do Glauber Braga. Então, esse discurso não cola. O Hugo Mota apenas seguiu o regimento interno e, pela primeira vez, ele age como um presidente do Legislativo, porque faltava esse pulso firme no Hugo Mota. E o caso do Ramagem, o Hugo Mota viu o exemplo da Zambelli, porque a Câmara poderia votar, rejeitar uma cassação, mas o STF, mais uma vez, informaria que,
Em trânsito em julgado, uma condenação não cabe colocar para o plenário decidir, cabe à Câmara dos Deputados apenas cumprir a ordem e declarar vago o cargo. Kátia. O cálculo aí, assim, de colocar a narrativa de que é uma perseguição, porque a direita pode ter ali ainda ontem eu falava sobre isso, uma maioria no Senado e tudo já era esperado. O presidente da Câmara já falou, né, aí já falou para a imprensa, que fez o que tinha de ser feito. A grande questão aí foi o arrastar, né? Arrastar essa situação até não se poder mais. A opinião pública já tinha ali um lado, já tinha uma ideia. Aí acirrou-se com a situação de Zambelli, com a própria situação do Ramagem, as decisões do judiciário. O presidente Hugo Mota, dessa vez, ele tomou a decisão ali, eu julgo, acertada. Não tinha mais o que ser feito. Protelar isso para depois do recesso também não seria interessante. E ele está numa situação de realmente tentar recuperar ali um pouco do fôlego e da sua imagem perante a opinião pública. Foi também uma oportunidade. Mas agora, assim, todo mundo que faltou ao trabalho sofre sanção, gente. Qualquer trabalhador brasileiro que deixa de ir trabalhar e não justifica, ele sofre sanção. Tem abandono de emprego. Ele perde o todo emprego mundo, né? e não demora tanto tempo assim, não. Esta causa. E assim, vamos encarar que mandato parlamentar é um trabalho. Sim. É um trabalho Não difícil, dá pra fugir conquistado disso. mediante muito voto, isso é fato. Mas, pelo amor de Deus... Alessio. Olha, essa afirmação da Kátia é muito valiosa porque é o seguinte, além de ter tantos privilégios, né, o deputado ele ainda teve o privilégio de faltar tantas vezes e só depois de muita pressão, porque eu acredito que essa decisão demorou, inclusive, e só ocorreu por conta de muita pressão, inclusive de mobilização popular nas redes sociais também, as pessoas cobrando, inclusive, a mesa diretora da Câmara. Eu acho que foi ali um limite que o presidente Hugo Mota acabou chegando, porque não tinha como, de fato, ele conseguir manipular, de certa forma, o regimento interno para poder manter o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, no caso do Alexandre Ramagem. São situações diferentes, mas muito parecidas também ao mesmo tempo. E aí o Sóstenes fala, né, sobre a questão de perseguição, ele deve estar bem por dentro desse termo. Por quê? Perseguição foi o que o Eduardo Bolsonaro fez contra o Brasil lá fora e por isso também está sendo julgado ainda também pelo Supremo Tribunal Federal, que esse caso sim pode torná-lo inelegível, algo que também contraria o argumento do Sóstenes sobre ele ser um pretenso candidato ao Senado, já que hoje ele não está inelegível por conta dessa cassação. E sobre o Alexandre Ramagem, ele já é um condenado, já é um criminoso condenado. Como é que a Câmara consegue manter um deputado nessas condições? Então, é de fato algo que se demorou, na minha avaliação também, de chegar nessa decisão do presidente Hugo Mota. Conclui, Maria.